being here and all. Acontecesse, e a todos vocês, e a quem está nos assistindo aí, né, nas redes. Né? Eu me chamo Juliana Notari, né? Eu sou uma artista visual brasileira, nasci na cidade do Recife, né, que está localizada no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Já morei em outros países, em algumas cidades do Brasil, mas atualmente eu resido em Olinda, né, que é uma cidade patrimônio histórico da humanidade. Eu já somo, ao longo da minha trajetória artística, mais de 20 anos. E, apesar de trabalhar com várias linguagens, como fotografia, vídeo, instalação, escultura, intervenção, creio que na performance eu alcanço o meu melhor potencial na arte. Inclusive, esses trabalhos... deixa eu dar o play aqui. Esses trabalhos que estão passando no telão são alguns, né, dos 3 trabalhos que eu escolhi para mostrar aqui. Né, algumas performances. Considero que a performance é a expressão que possibilita viver a experiência do risco, da liminaridade e da dispossessão do eu. Busco, através da minha experiência artística, me transformar por meio da minha poética. E é na performance onde encontro esse lugar, no qual a produção estética se associa à produção subjetiva de forma mais efetiva. Muitos artistas optaram pela performance por se libertar dos meios de expressão dominantes, ou seja, a escultura e a pintura, né? E das restrições que enxergam no trabalho dentro dos sistemas de museus e galerias. O percurso da performance no século XX se desenhou como uma história de um meio aberto, poroso e com um número de variáveis ilimitadas. Dentre as diversas linguagens contemporâneas e seus hibridismo nas artes visuais, a performance, enquanto experiência estética, ocupa uma posição bastante privilegiada e fértil em possibilitar a eclosão de dissensos, pois sua linguagem, por si só, já produz dissensos que parecem escapar ou ir além do campo da arte. Enquanto artista e pesquisadora da arte, participando de um evento sobre arte e política, como este, não poderia deixar de citar o filósofo francês Jacques Rancière. Para ele, tanto a política quanto a arte possuem uma dimensão estética intrínseca. Isso porque o que caracterizaria essencialmente a arte e a política seria uma suspensão das regras que regulam a experiência normal. Assim, a experiência estética em ambos os planos, tanto na política como na arte, tem o papel de gerar rupturas com o senso comum. A experiência estética interfere diretamente no modo como pensamos e vivenciamos o cotidiano, e, por isso, pode inverter as ordens existentes e estabelecer novas relações entre realidade e aparência, tanto no plano individual como no coletivo. A estética, portanto, atravessaria todo o processo político e a arte seria o campo mais acolhedor à exploração dos possíveis, da apreensão ou expressão daquilo que até então é inominável para o intelecto e para o pensamento racional, sendo, então, antecipadora do que pode vir a ser e daquilo que a sensibilidade intui e indica. É por isso que a arte tem um potencial de enxergar além e vislumbrar diferentes futuros. Entendo que, diante dos enormes desafios apresentados pelas crises sociais, econômicas, subjetivas e ecológicas do mundo atual, as artes expõem questões importantes e fundamentais a partir de modos específicos de investigação da experiência contemporânea. Insisto na força da arte e parto da concepção de que as ações artísticas têm a capacidade artístico-política de provocar desarranjos nas formas hegemônicas de ver e de sentir, como também reativar a sensibilidade e a empatia do indivíduo. Olhando em retrospecto meus 20 e poucos anos de trajetória artística, é possível constatar que o meu interesse principal são as experiências vividas na criação das obras e as sensações presentes na contemplação ou participação do espectador. No meu trabalho artístico, há o desejo de potencializar o corpo e a experiência. Nele, o corpo está presente não apenas nas performances, mas também em objetos, em desenhos, em intervenções, ou misturado com seres vivos não humanos.
Mas é importante dizer que, quando me refiro ao corpo, também me refiro ao pensamento. Afinal, não existe pensamento potente sem o corpo potente e vice-versa. Sendo o corpo o meu principal território de expressão, muitas vezes na minha obra, ele surge acompanhado de questões relativas a determinados temas, como nascimento e morte, sexualidade, feminismo, trauma, acaso, perversão, encontros entre a animalidade e a humanidade. Contudo, esses temas na minha obra estão sempre atravessados pela questão da sexualidade e da morte. Minhas obras sempre dialogam com questões subterrâneas, escatológicas e desejos. Questões sempre rechaçadas pelo ser humano perfeito, propagandeado pela sociedade castradora e conservadora. Me interessa escavar, retirar as camadas daquilo que a sociedade recalca, tampona e prefere não lidar. Por isso, o tema da morte e da sexualidade são frequentes na minha produção. Esses temas se tornaram tabus justamente porque são extremamente potentes e revolucionários. Não interessa ao sistema capitalista neoliberal lidar com a morte. A consciência do limite e da finitude atrapalha a noção de progresso surgida na modernidade, calcada em certa noção de crescimento infinito da produção de bens e mercadorias para a satisfação e evolução da humanidade. A consciência da finitude vai contra a noção de progresso predatória ilimitada que o capitalismo necessita, pois o indivíduo que tem essa consciência não é um bom consumidor. Em razão disso, é preciso buscar maneiras que aumentem a potência tanto do corpo quanto do próprio pensamento. Só assim é possível resistir à lógica do sistema fálico capitalista, que, por não considerar as inter-relações entre as diferentes formas de vida, gasta e acumula como se tudo no mundo fosse limitado. Por isso, estamos vivendo uma crise climática avassaladora e entramos no antropoceno. Sabendo que o corpo também é um campo de batalha linguístico e político, há 5 séculos, desde que o sistema patriarcal encontrou o sistema colonial capitalista, que esse sistema elege determinados corpos e territórios contra os quais se faz a guerra. Os corpos negros foram barbarizados durante a escravatura, os indígenas sofreram extermínio durante o período da colonização das Américas e as mulheres foram perseguidas e mortas durante o período da caça às bruxas. De diferentes modos, esses corpos e outros continuam sendo reprimidos, mutilados ou mortos. A violência encontra, porém, novas armas bastante criativas e sofisticadas. Os dispositivos de invenção e reinvenção dessas armas permanecem funcionando a pleno vapor, pois o sistema patriarcal capitalista precisa impor seu jugo sobre esses corpos para subalternizá-los e, por isso, precisam ser constantemente vigiados e controlados. O que se pretende dominar e calar nesses corpos? Que poder é preciso oprimir ou silenciar? Sendo os corpos das mulheres um dos focos de interesse da minha pesquisa artística, através dele, busco refletir sobre os milênios de dominação sexual e reprodutiva da mulher e trazer à tona os processos de inferiorização e silenciamento que o patriarcado impõe, tentando reduzir tais corpos à mera força de trabalho. Há séculos, o corpo feminino é um território onde muitas batalhas são travadas. Nas lutas pelo direito ao voto, à educação, direito ao corpo, direitos reprodutivos, liberdade sexual, combate à violência, equidade salarial e contra as discriminações relativas à raça e orientação sexual, entre tantas outras. A desconstrução dos preceitos interiorizados e reafirmados pelo discurso patriarcal passa a ser uma luta contínua que necessita ser alimentada incessantemente. Tal discurso não reflete apenas o domínio do homem sobre a mulher, pois o conceito de patriarcado abarca uma estrutura social e hierárquica bastante ampla.
Isso porque o patriarcado opera enquanto instituição em todas as demais instituições, o que o faz predominar não apenas no Estado, mas no corpo e na psique de todos os membros que fazem parte de determinado grupo humano, incluindo todas as áreas de conhecimento. Enfim, a ideologia patriarcal molda nosso modo de pensar, sentir, perceber e desejar. Apesar das conquistas dos últimos séculos, a grande maioria das mulheres e das mulheres trans vivenciam uma série de desigualdades, violências e mortes por conta de seu sexo e seu gênero. Importante ressaltar que as violências e as desigualdades aumentam absurdamente se utilizam os critérios de raça, classe social e localização geográfica. As mulheres do sul global pobres, que não são brancas, têm seus corpos entre os mais violentados pela lógica patriarcal neoliberal. No Brasil e na América Latina como um todo, esses dados são avassaladores. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. As mulheres brasileiras sofreram a cada 10 minutos um estupro e um feminicídio a cada 7 horas nesse período. Já na América Latina e no Caribe, de acordo com os dados do Observatório da Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, só em 2020, mais de 4.576 feminicídios ocorreram. No Brasil, apesar da transfobia ser crime desde 2019, ainda assim, o país segue no topo há 13 anos do ranking da Transgender Europe, dos países que mais matam pessoas transexuais, das quais, globalmente, 96% dos assassinados são mulheres trans ou pessoas transfemininas. O Brasil concentrou 40% desses feminicídios e, entre 156 países, ocupamos a 96º lugar em paridade de gênero e, entre os 26 analisados na América Latina, o país é o 25º, de acordo com a Global Gender Gap Report 2021 do Fórum Econômico Social Mundial, FEM. Finalmente, vale lembrar que os direitos humanos das mulheres incluem o seu direito de ter controle e decidir livre e responsavelmente sobre todos os assuntos relacionados com a sua sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência, e que isso é fundamental para o alcance da igualdade de gênero, sem a qual, por sua vez, jamais alcançaremos o desenvolvimento sustentável. É preciso lembrar que, no Brasil, a violência contra os corpos das mulheres não é só física. Um exemplo claro do machismo e da misoginia no campo da política foi o afastamento, em 2016, da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, Partido dos Trabalhadores. O seu impeachment foi um golpe que teve explícito o preconceito de gênero contra ela por parte da sociedade e da grande mídia, que forjou a construção de sua imagem de descontrolada. Como ela mesma disse durante a sessão de julgamento do seu impeachment no Senado, em 29 de agosto de 2016, há sempre um componente de misoginia e de preconceito contra as mulheres nas ações que ocorreram contra mim, disse ela. O componente machista do golpe dará a ver o ódio que a sociedade tem da mulher que ocupa os espaços públicos. As violências contra a ex-presidenta Dilma Rousseff aconteceram pelo fato dela ser a mulher que estava em um espaço de poder e que exercia um protagonismo, o que é visto pela sociedade como inaceitável. Esse mês completa 4 anos que a vereadora Marielle Franco teve sua vida exterminada por um assassinato brutal. A vereadora do Rio de Janeiro, pelo PSOL, foi executada na região central da cidade. Os criminosos estavam em um carro que emparelhou com os da vereadora e efetuaram vários disparos, que também mataram o motorista. Até hoje, o seu assassinato, que tem fortes motivações políticas, continua impune e as investigações sem respostas.
Marielle era porta-voz de múltiplas identidades. Era negra, como a maioria dos que morrem, vinha da favela, de onde vêm os mais desfavorecidos, mulher preta, a classe mais frágil e sujeita à violência da população brasileira, lésbica, o que a coloca em outro grupo atacado pela homofobia. Carregando todas essas identidades criminalizadas, ela era uma explosão de força. Era a representação de várias lutas políticas que vêm sendo massacradas nos últimos anos, mas que seguem resistindo, inclusive, através da sua memória. Enquanto mulher, artista visual, militante de esquerda e habitante do Sul Global, desde sempre fui atravessada por diversas violências de gênero. Sendo assim, é possível perceber componentes dessas violências nos meus trabalhos artísticos que realizo. Mas é importante ressaltar que esse meu tom mais realçadamente feminista dos últimos tempos passou a ser amplificado pela força dos processos que os feminismos protagonizaram nos últimos anos. No centro da revolta global, talvez o feminismo seja o principal protagonista das lutas atuais contra o neoliberalismo. Apesar de conseguir situar meu trabalho no contexto das lutas femininas de hoje, creio que ele alcança as questões feministas principalmente através de uma dimensão traumática fundada no corpo. Agora vou falar de 3 trabalhos, alguns deles já foram exibidos aqui no telão acima. Esses são trabalhos que dialogam de algum modo com essas violências. Esses trabalhos fazem parte da pesquisa artística que venho desenvolvendo há anos sobre gênero e sexismo. Eu me interesso por questões referentes à presença do corpo feminino em contraposição a uma sociedade que se orgulha da virilidade do falocentrismo. É importante dizer que há mais de 20 anos a imagem da ferida vulva está presente em muitos dos meus trabalhos. A aproximação da vulva com a ferida remete à questão da violência imputada aos corpos das mulheres ao longo da nossa história. Tudo começou, na verdade, no ano de 2001, quando eu encontrei numa associação que vendia objetos usados 22 espéculos ginecológicos de metal. Ao lembrar do incômodo de ser penetrada pelo metal frio daquele instrumento que abre caminhos para os olhares especulativos e curativos da ciência, logo me veio o desejo de transmutar aquele sentimento numa ação artística. Somou-se a isso a informação de que todos os espéculos tinham neles gravado o nome da sua antiga proprietária, doutora Diva. A partir dali, pude acionar outros sentidos àquele instrumento invasivo. Em 2003, passei a abrir outras cavidades. Nascia, então, a performance Doutora Diva. Munida de martelo e escopo, me pus a abrir buracos em paredes de galerias e museus, espaços ficcionais e costumeiramente branquinhos, lisinhos, e, por isso, pretensamente neutros. Vestida de branco como uma médica, o que remetia aos tecnocientificismos que, historicamente, têm sacralizado tanto os procedimentos da medicina quanto as operações da arte, marretei aquelas paredes até a minha exaustão física. Após abrir os buracos em forma de ferida vulva, eu os banhava com sangue de boi e, em seguida, esfiava os espéculos que havia encontrado anos antes. O outro trabalho é a videoperformance Amo Amas. Ela foi realizada em 2018 na cidade de Belém do Pará, norte do Brasil, na região amazônica. Em Amo Amas, eu escrevo outra de minhas feridas em um grande e ancestral corpo vivo de uma árvore samaúma. Em um gesto de persistência, carregado de força mística, eu adentro a floresta amazônica, levando instrumentos cirúrgicos e meu próprio sangue menstrual, coletado ao longo de 9 meses, e vou em busca da centenária árvore samaúma, a grande mãe sagrada da floresta, para a realização de uma ação ritualística e intrusiva que finda por deixar uma marca encravada na floresta. A samaúma é uma das maiores árvores da Amazônia e é considerada por muitos povos da floresta como a mãe sagrada da floresta, com raízes muito profundas e sapupemas, que são suas raízes externas, utilizada pelos povos da floresta para a comunicação.
Ela é cercada de muitos mistérios e possui inúmeras propriedades medicinais e espirituais. Segundo a crença de algumas tribos amazônicas, da água retirada do seu tronco formou-se o rio Solimões. Para outras etnias indígenas, ela liga o mundo do céu e da terra, realiza a passagem entre o mundo humano e o mundo espiritual e simboliza a imortalidade. Após entalhar a ferida vulva na samaúma, eu pinto a ferida aberta com meu próprio sangue menstrual e, em seguida, enfio chumaços de algodão embebido de sangue e, por fim, enfio o espéculo vaginal dentro dela. Nessa ação, eu crio uma ferida em comum, comungando dores, identificando no corpo uma da outra traumas compartilhados. Não sendo uma ação com a intenção central de ferir, mas sim de curar, o tempo é um fator fundamental que é convocado nessa ação. É na passagem do tempo que aquela ferida há de se regenerar, implicada na força viva da floresta, da samaúma e do meu próprio corpo. Esse rito singular fere a partir da consciência de que meu gesto é ínfimo em face da magnitude das forças dessa natureza da qual fazemos parte. Isso faz lembrar a fala do pensador e ativista de defesa dos direitos indígenas, Ailton Krenak, quando diz que nós humanos somos apenas uma mínima célula desse organismo vivo, fluido e sem fronteiras. De alguma forma, a Muamas evidencia como nós, humanos, podemos experimentar outras formas de viver e criar, abrindo novas perspectivas e saídas para um tempo que já é chamado por cientistas e ambientalistas de sexta extinção. A Muamas também é a tentativa de fechar a ferida aberta pela colonialidade e modernidade. A última obra que vou falar é a obra Diva. Diva é uma intervenção na paisagem em forma de ferida vulva, que mede 33 metros de comprimento por 16 de largura e 6 metros de profundidade. Ela foi escavada e esculpida numa colina, revestida de concreto armado, coberta de resina e, por fim, foi pintada de vermelho. Ela está localizada no Parque Artístico Botânico da Usina de Arte. A Usina de Arte é um projeto cultural de requalificação de uma antiga usina de cana-de-açúcar do município de Água Preta, localizado na zona da Mata Sul de Pernambuco. A usina tem desenvolvido um programa de residências artísticas em parceria com o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, situado em Recife, capital de Pernambuco. Foi dentro desse projeto e a partir do convite do museu que desenvolvi Diva. No final de 2020, ao fazer uma postagem nas mídias sociais com texto e fotos da obra comemorando a sua conclusão, esse post e eu fomos violentamente atacados nas redes sociais, o que fez com que a obra viralizasse a ponto de repercutir em mídias digitais e impressas de comunicação em vários países. Primeiramente, Diva foi atacada em massa pelos bolsonaristas conservadores de extrema-direita. Uma das feridas abertas em que Diva põe o dedo é, sem dúvida, a misoginia decorrente do patriarcalismo estrutural da sociedade brasileira e que tem sido constantemente reforçado pelos discursos de ódio do atual presidente do Brasil, um representante da extrema-direita. Não só suas ideias e comportamentos, mas principalmente suas políticas têm respaldado aquela parcela da população que compartilha desses mesmos valores machistas, os quais acabaram adquirindo uma espécie de legitimidade e têm se expressado cinicamente distribuindo ódio e discriminações por aí, atacando diretamente as dissidências de gênero, agredindo a diversidade étnico-racial do país e aprofundando as desigualdades de classe. O fascismo que se alastra pelo Brasil foi o maior dos combustíveis a motivar os ataques em massa à Diva nas redes sociais. Historicamente tomada como signo da mulher, a vulva, também como imagem, como palavra, tem sido violada, escondida e censurada através dos séculos. A demonização da genitália feminina é um reflexo da estrutura violenta e machista a qual estão submetidos os corpos não machos, sejam eles cis ou trans, e mesmo os corpos cujas performatividades masculinas
não coincidem com certo imaginário hegemônico e falocêntrico da masculinidade. Ao passo que a vulva, o sangue menstrual ou o cu, por exemplo, são transformados em tabu. De outro lado, temos a sagração do falo, tomado como símbolo de vitória, de coragem, de força, de poder. A totemização da genitália masculina, em detrimento de outras, é certamente um processo que produz desigualdades simbólicas e que deve ser confrontado. Creio que Diva teve a capacidade de mobilizar a ponto de mover grandes estruturas. O debate foi instigado e foi posto. A dimensão sagrada da vulva, além da sexual, desperta um medo desse órgão tão potente. Diva remete ao sangue. O sangue menstrual também é um elemento que a sociedade patriarcal capitalista busca abolir, associando a sujeira e vergonha, bem como a função única de reprodução da mulher, de procriação. Há em Diva uma dimensão que abrange a sexualidade e a morte, o que potencializa a obra. Todos nós nascemos de uma vagina e todos nós retornaremos à Terra quando morrermos. A obra não centra o discurso na questão genital, mas abre feridas históricas coloniais que estão para além das questões de gênero. Há também uma discussão e questionamento sobre as feminilidades, além de uma denúncia da violência contra os corpos, incluindo o do próprio planeta Terra. A problematização em torno da questão racial e da classe social se deu a partir das críticas a uma foto postada por mim nas redes sociais, mostrando o processo de construção da obra. Nela, eu, a artista, uma mulher branca, apareço em primeiro plano e os trabalhadores, na maioria negros, trabalham na obra ao fundo. O fato é um retrato da sociedade brasileira. O mundo da arte, um dos mais elitizados campos sociais, não é um mundo à parte da sociedade. Ele espelha a sociedade, incluindo todos os seus problemas. Mesmo entendendo que, enquanto imagem, ela possa endossar o racismo estrutural que molda o Brasil desde sua colonização, creio que ela também denuncia as feridas coloniais que persistem e nos traumatizam até os dias atuais. Esses sintomas históricos são responsabilidade de todos nós brasileiros que deixamos essas feridas históricas inflamarem. As chagas da escravidão, do sexismo, do extermínio dos povos indígenas e da ditadura militar não foram tratadas. E, assim, seguimos, enquanto povo e país, doentes. Os trabalhadores da construção civil, contratados pelo engenheiro para construir Diva, são descendentes de escravizados negros e de indígenas, como a grande maioria dos trabalhadores urbanos e rurais do Brasil. Sabemos que no processo da abolição da escravatura no Brasil não houve justiça e reparação. Os negros não tiveram direito à terra ou qualquer forma de inclusão digna na sociedade. Foram abandonados à própria sorte, migrando para as favelas e periferias. E os indígenas tiveram seus territórios saqueados. No contexto daquela região, é ainda mais explícita essa herança colonial. A zona da Mata Sul, que é o local onde está Diva, é uma terra arrasada pela monocultura da cana-de-açúcar, que marca a história do patriarcado e do coronelismo que moldaram violentamente o Brasil e fincaram raízes tão profundas que até hoje elas persistem e se renovam. Naquela terra, há sangue escravo derramado, há memórias do estupro das mulheres negras e, antes das mulheres, a natureza ali foi estuprada. A ferida que a vulva abre naquelas terras denuncia feridas históricas não cicatrizadas de uma sociedade adoecida, mas, ao mesmo tempo, Diva indica a cura, ao devolver-lhe sentido e, portanto, vida. Acho importante que a arte, através de Diva, tenha conseguido enfrentar a narrativa bolsonarista e ainda suscitar reflexões e problematizar questões de gênero, racialidade, classe social e meio ambiente. O campo da arte, entre outros, tem sofrido duros golpes durante todo o período do governo Bolsonaro.
A volta da censura, a criminalização de obras de arte, a extinção do Ministério da Cultura, assim como o esfacelamento das políticas culturais, instituições e o esvaziamento dos fomentos públicos. Em meio a tudo isso, saber que a arte tem a capacidade de gerar dissensos, provocando questionamentos e reflexões, é bastante vitalizante. Por fim, entendo que, diante dos enormes e complexos desafios que a crise civilizacional nos impõe, torna-se urgente estabelecer alianças com diferentes epistemologias e modos de vida que contrariam a noção ocidental, patriarcal e neoliberal, cada vez mais intolerante e violenta ao que considera como outro, ou seja, todos aqueles que não sejam o homem hétero, branco, cis, abastado, desde outras espécies e seres humanos ou outras culturas, julgam serem subalternas ao seu poder, almejando sempre dominá-las. É no contexto de tais desafios que percebo o recorte dado à minha produção artística apresentada aqui. A prática artística, ao incluir outras narrativas diferentes das que são hegemônicas, passa a ser um espaço de construção de dissensos. Ao problematizar as relações de dominação que o sistema patriarcal capitalista neoliberal impõe, as artes promovem dissensos que possibilitam vislumbrar outras formas de sentir e perceber as relações entre humanos e entre humano e não humano, corroborando no sentido político para a criação de novas formas cosmopolíticas. Mas, antes de tudo, para que nós brasileiros possamos vislumbrar essas novas formas, é preciso lutar contra a barbárie e a extrema-direita que está massacrando o nosso povo e saqueando o nosso país. E, para isso, é preciso dizer fora Bolsonaro e Lula presidente em 2023.